Olá pessoal, vamos iniciar agora o módulo 4, falando um pouquinho sobre a teoria do fluxo. O que é isso? Teoria de Flaunding-Hall. Nossas competências devem crescer juntamente com os desafios. Em geral, são eles que nos fazem crescer. E no sentido contrário, quanto mais competências, mais complexos os desafios. Então aqui você tem, a teoria de Flaun, que é um gráfico, onde o objetivo principal é conquistar esse engajamento, né? Então nós temos a parte da apatia, onde aquela criança está sumida, né, no processo de ensino-aprendizagem na sala de aula. O tédio, que é aquele que tá saco cheio da sua aula. O relaxado, que é aquele que não tá nem aí, se tem entrega para fazer, se não tem, como é que tá, o que tem que fazer. Tá no processo de relaxamento. O controle, né, que é quando a criança quer estar sob controle de tudo. O Flaun, que é o fluxo, né? O fluxo, o caminho para o engajamento. Temos aqui a preocupação, onde a criança está preocupada com o desafio que está sendo colocado para ela. O processo de ansiedade, o desafio está difícil demais, e isso faz com que crie uma ansiedade para essa criança. O alerta, né? Que é aquela preocupação, aquela coisa acelerada, né? A criança tá sempre achando que fez alguma coisa errada, enfim. Então nós temos aí, né? A gente precisa manter o nosso aluno caminhando nas suas habilidades para que ele passe por esses processos e siga o fluxo, né? Para o engajamento. Olha só a teoria do fluxo aqui num outro, de um outro formato, né? Escala de desafios, que são as responsabilidades aqui na vertical e as competências na horizontal. Se a criança vai seguindo para a horizontal, ela vai seguindo o caminho do aborrecimento, da frustração, da ansiedade. Se ela vai seguindo na vertical, ela vai seguindo o caminho da ansiedade, do medo, da perplexidade. E se ela vai seguindo na diagonal, que é o fluxo, em busca do engajamento, ela vai seguindo no bem-estar, na fluência, na efetividade. Então, esse ensino está sendo significativo para ela. E ela está seguindo o fluxo, ela está em busca do seu engajamento, da conquista do seu aprendizado de uma forma saudável e prazerosa. Como podemos mover os estudantes de um estado de sentimento para o outro? Pequenas coisas fazem a maior diferença. Então, vamos colocar, eu gostaria que vocês acompanhassem o slide, porque nós falamos muito sobre isso até o momento. Então eu vou fazer uma leitura e eu gostaria que vocês me acompanhassem. Brinque. Ninguém conquista sem entusiasmo. Natural. Pessoal. Se aproxime e conecte com as pessoas. Fale e escute. Provoque-os a pensar. Alunos que respondem às perguntas do professor ou que questionam as respostas do professor, pensam. Né? Pergunta é a mesma coisa que pensar para aprender. Elogios. Sinalize pessoas que agem corretamente para que essas crianças queiram fazer o mesmo. Poder. Aprender a liderar. Dar o controle aos alunos ao invés do professor. Isso chama poder de escolha. Dê a eles a oportunidade de uma aula invertida. Positividade, pessoas positivas, ser otimista e desenvolver pensamentos positivos. É fazer o que gosta
como gosta, de acordo com a sua escolha, de acordo com as suas preferências, felizes, para que vocês possam levar essa felicidade para dentro da sala de aula de vocês. Mas o mais importante é a avaliação. Saber onde os seus estudantes estão em qualquer momento dessa aprendizagem. Onde eles estão? Quais estão sendo as suas defasagens neste momento? Quais as habilidades precisam ser desenvolvidas? Tenham isso como foco. Se vocês não sabem onde que seu estudante está, aonde ele parou, o que você precisa estimular, você não vai conseguir que ele ande no fluxo do engajamento. Olha só, livros são feitos para os estudantes de ano para ano. Só que esses livros eles são iguais para todo mundo. E as crianças não são iguais a todos. Certo? Nós temos lá um nível. A educação, ela é linear, ela vai crescendo. Mas será que ela é para sempre linear e previsível? Olha só, todos os alunos estão no mesmo fluxo? Apesar do livro ser padrão para todos? Então vocês têm que trabalhar, apesar do livro, compreender qual é a necessidade do Harry, do John, da Marta. A única que está aqui numa educação linear é a Lucy. O restante não está. E aí, você como professor, o que está fazendo para trazer essas crianças que estão fora dessa educação linear, para próximo de você? Para poder trabalhar esse desenvolvimento, estimular as defasagens, proporcionar o desenvolvimento dessas habilidades para que elas se tornem competências e para que eles estejam no fluxo, no engajamento. Somos todos os mesmos ou cada indivíduo é diferente? Então, se nós sabemos que somos todos diferentes, por que as instituições ainda estão planejando, desenvolvendo e ensinando para apenas um tipo de aluno? Aquele que aprende no tempo que a instituição e que o livro didático quer? Do jeito que a instituição e o que o livro didático quer? Tirando a nota necessária de acordo com como querem. E aí? Você como professor concorda com isso? Eu como professora não concordo. Mas eu sou inserida num sistema que exige que eu trabalhe dessa forma. Porém, eu tenho a minha escolha. Como eu vou ensinar é uma escolha minha. E só cabe a mim mesma mudar esse contexto dentro da minha sala de aula. Posso mudar tudo? Não. Mas se eu transformar, eu transformo o meu aluno, que transforma a sociedade. Esse é o meu propósito. E o seu? Qual é? Vamos retomar o propósito de vocês como educadores. Memorizar ao invés de ir, né? A memorização, ela te dá um único caminho. O aprender a pensar, a ter o olhar crítico, a pesquisar, a fazer as suas escolhas. É amplo. Será que é importante eu memorizar? Ou será que é importante eu aprender? Vamos pensar aí nessa relação, né? Professor versus aluno e professor versus instituição. O que nós precisamos ter? Clareza nos objetivos, transparência, sintonia, conhecendo um ao outro, falando a mesma linguagem. Quais os passos que eu preciso dar? Qual o foco? O professor é muito mais do que a base nacional comum. O mais difícil é entender como o outro aprende. Não existe receita e temos que respeitar as diferenças. Ele explica porque alguns líderes são capazes de inspirar onde outros não são. Então, por quê? Todo mundo sabe 100% o que eles fazem.
Alguns sabem como eles fazem isso, mas muito poucas pessoas ou organizações sabem por que fazem isso dessa forma. E eu não me refiro a lucrar, este é o resultado, é o porquê. Por que você faz isso? Por que você sai da cama de manhã? E por que as pessoas deveriam se importar? Organizações inspiradoras e pessoas pensam, agem, comunicam-se de dentro para fora. As pessoas não compram o que você faz, elas compram como você faz. Esse é o seu diferencial. O livro didático está aí. E os professores? Vão fazer todos iguais? Todos somos iguaizinhos? E aí nós temos aqui a nossa taxonomia de Bloom, né? Lá embaixo nós temos o lembrar e o compreender. Como que a gente lembra e compreende? Assistindo uma aula, vendo um vídeo, lendo um texto. Depois nós subimos essa pirâmide no processo de analisar e aplicar. Como nós analisamos e aplicamos? Participando, fazendo exercícios, tendo discussões, demonstrações. E aí, no final, nós temos lá, no final da nossa pirâmide, avaliando e criando. Aprender fazendo, trabalhar como um mentor, praticar diariamente. Então é a criação, é o resultado do lembrar, do compreender, do aplicar, do analisar. Aí a gente cria, o aluno cria, de acordo com tudo que ele veio vendo no decorrer da aula. E o professor faz o quê? Avalia. Avalia quem? O aluno, o material, o recurso. A si mesmo, a sua conduta, a maneira com que ele conduziu a sua aula, o recurso que ele utilizou, se foi suficiente. Nós temos que nos autoavaliar também. Nos frustrarmos faz parte do nosso processo. Poxa, essa aula podia ter feito tal coisa e não fiz. Faça na próxima. Faça a diferença na próxima aula. Nunca é tarde. Olha só, na taxonomia de Bloom, dentro de memorizar nós temos listar, relembrar, reconhecer, identificar, localizar, descrever, citar. Dentro de compreender nós temos esquematizar, relacionar, explicar, demonstrar, parafrasear, associar, converter. Do aplicar nós temos utilizar, implementar, modificar, experimentar, calcular, demonstrar, classificar. No analisar nós temos resolver, categorizar, diferenciar, comparar, explicar, integrar, investigar. No avaliar nós temos defender, delimitar, estimar, selecionar, justificar, comparar, explicar. Eu colocaria aqui também refletir. No criar nós temos elaborar, desenhar, produzir, prototipar, traçar, idear, inventar. Vamos analisar o mundo dos aplicativos. Olha só, né? Quantos aplicativos nós temos. Será que eles são úteis para os nossos recursos pedagógicos? Com certeza, né? As TICs, né? As tecnologias, elas estão aí para que deem um start aí, seja um recurso facilitador para o processo de ensino-aprendizagem, ainda mais no momento que nós estamos vivendo. Então, será que a nossa aula tem que ser só com um PPT? Ou será que nós podemos usar um Jamboard, colocar esses alunos para praticar, não é mesmo? Para responder? Será que a gente pode utilizar um jogo, uma tecnologia criada por nós, eles mesmos criarem um jogo? Nós temos aí o WordWall, né, que é uma ferramenta super interessante. Nós podemos ensinar os nossos alunos a criarem jogos para o grupo, né? Se reúnam ali em 4, 5 crianças, criem um jogo para o outro brincar. Olha só que interessante. De qual tema? Seres vivos e não vivos. Vejam o que vocês querem fazer. Se querem fazer um dominó, um jogo de memória,
um jogo de cartas, de perguntas e respostas, um quiz. Vejam qual jogo vocês querem fazer sobre seres vivos e não vivos. Dê o tema e deixe com que eles pensem. Para eles construírem o jogo, eles têm que pesquisar, eles têm que saber essas informações, para que depois eles possam construir o jogo que eles querem. Eles precisam ter definido o que é o ser vivo, o que é o ser não vivo, né? Para que aí eles possam construir esse jogo. Isso são exemplos, né? Aí vocês adaptam conforme a realidade de vocês. Verbos como localizar, comparar, expandir. Seria possível uma atividade do dia a dia? Mas será que os estudantes fazem atividades como social, network, lembrar de algo ou mapa mental? Oferecermos espaço para eles criarem. Se nós não dermos as ferramentas, não orientarmos, a gente coloca lá na lousa, estudar para a prova da página tal a página tal. Mas os nossos estudantes sabem estudar? Os nossos estudantes sabem localizar as partes principais do texto? Alguma vez isso foi ensinado para eles? Os nossos estudantes sabem resumir, sintetizar, criar um mapa mental sobre qual tema eles têm que estudar? Ou é só dado as páginas? Aqui eu coloquei algumas ferramentas que deram certo ao longo do meu desenvolvimento pedagógico, né? Principalmente no ano passado, a qual nós fomos submetidos a muitos desafios na área da educação, né? E não tem como eu deixar de parabenizá-los também, porque eu sei que nós estamos passando por um momento, ainda estamos passando por um momento muito difícil na educação, onde a desigualdade se firmou ainda mais. Então, mais importante a gente refletir sobre as nossas ações, encontrar maneiras para acelerar o processo de ensino-aprendizagem, oferecendo uma igualdade de oportunidades, não é mesmo? E tentando fazer com que esses alunos caminhem nesse fluxo do engajamento. Eu tenho certeza que com esse curso eu poderei extrair aí alguns profissionais que vão mudar essa visão, né, diante da educação, ou pensar e falar, poxa, eu estava tão desmotivada, tão chateada. Isso foi um alerta, né? Foi uma oportunidade de melhorar, de refletir sobre a minha prática. E é isso que eu gostaria de ter inserido na vida de vocês. Eu espero que eu tenha feito a diferença, tá? E que esses aplicativos, essas sugestões, eu não vou falar um a um, porque vocês estarão com esse PDF disponível para vocês acessarem o momento que vocês quiserem, e vocês conseguem explorar cada um deles. Mas eu tenho o WordWall, que é a ferramenta de jogos, eu tenho o Jamboard, que é um quadro digital, o Padlet, que funciona como Jamboard, porém o controle fica com o professor, o Kahoot, que é um quiz interativo, o Make Believe Feast Comics, que é uma criação de história em quadrinhos, o Pihat, que são simulações interativas para ciências e matemática, o Publisher, não sei como que fala direitinho, que é um programa do pacote do Microsoft Office, que é basicamente usado para diagramação eletrônica. Você consegue criar diferentes layouts de acordo com a sua necessidade, se são gráficos, fotografias ou outros elementos, inclusive jornais, dá para você criar aqui nessas configurações. Edumedia, que é um recurso interativo para aprender ciências, tem museus virtuais que dá para vocês explorarem, o Paint, o Netflix, o Canva, o joguinho de stop online, o YouTube, né? Espero que vocês aproveitem essa dica. Como o currículo deve parecer? Seria uma educação onde outros valores são incorporados? Uma educação aberta a múltiplas inteligências? E no próximo módulo nós vamos falar um pouquinho sobre as múltiplas inteligências. Tchau, até já!